uma palestra, como está ali a monja, fazendo uma palestra, geralmente é um tempo menor, de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no máximo. Você vai levar as pessoas a uma reflexão. Já no discurso, você vai apresentar uma ideia, você vai defender um posicionamento, você vai conquistar as pessoas. Em todas as situações, você está ali para conduzir a mente das pessoas. Como conduzir essa mente, né? Como conduzir o pensamento das pessoas. Mas o objetivo é diferente. Próximo. E apresentar um trabalho. Tem um livro que eu sempre estou fazendo propaganda aqui, para quem não conhece, né? Aqui está o Oratório para TCC, porque eu fui professora e nesse período eu também fui aluna, porque fiz, além do meu curso de fonoaudiologia, fiz especialização, fiz mestrado, e com o mestrado ou doutorado, eu tive que fazer trabalhos, tive que apresentar trabalhos também, defender a tese, defender a dissertação. E fui professora na universidade no curso de fono, onde eu era professora, orientava trabalhos do TCC e também percebi o quanto os 20 minutos da apresentação desgastavam o aluno e também me desgastavam. Então, fiz um apanhado de recomendações e fiz um livro aqui bem moderno, bem para vocês, bem colorido e com material, com QR Code, que você pode colocar ali o teu celular e assistir um vídeo apresentando os exercícios que eu recomendo. Então, uma apresentação de trabalho, você vai lá apresentar, tem um tempo definido, curto, 20 minutos, você tem que chegar lá e ter bem claro qual o objetivo que eu quero nesse momento. Apresentar a minha pesquisa. É esse o único objetivo, apresentar os resultados, como eu fiz a minha pesquisa e os resultados. Próximo. E apresentar um projeto, você já é um profissional, quando você prepara apresentar um projeto, um trabalho na faculdade, quando você apresenta outros trabalhos, não só o TCC, mas você já está se preparando para um projeto no futuro, quando você for um profissional e for apresentar na sua empresa um projeto. Então, o objetivo é outro, você precisa estar ali, precisa apresentar o projeto para vender a sua ideia. Sim, pode passar. E daí eu conheci a Sociedade de Debate por acaso, assim, não foi muito por acaso, eu estava num lugar e conversando com uma pessoa que trabalha na UFSC e eu perguntei de algum lugar que eu pudesse apresentar, fazer algumas colocações sobre a comunicação para poder também divulgar o meu livro. E esse profissional que trabalha na UFSC me indicou a Sociedade de Debate, elogiando muito vocês, e dizendo que era um projeto que tinha dado certo, que ele acreditava que era o lugar que eu podia apresentar os conteúdos do meu livro. Então, eu fui e assisti essa aí, que era esse rapaz que era de Porto Alegre, e tinha vários profissionais, vários alunos ali debatendo, e foi um grande aprendizado para mim também, porque debater, se você sabe debater, essa é a conclusão que eu cheguei participando da sociedade. Se você sabe debater, você sabe fazer todas essas outras partes aqui. Sabe discursar, sabe palestrar, vai saber apresentar um trabalho e um projeto. E qualquer outra situação de comunicação. Porque o debate exige muito, não é fácil debater. Você tem que ter posicionamento, você tem que estar firme na sua opinião, você tem que se convencer de que aquilo que você está falando é o que você acredita. Você precisa acreditar e defender aquele ponto de vista, se for o caso. E você está ali com um lado negando a sua opinião, se opondo à sua opinião. Você sabe que vai ser criticado, você sabe que vai ser colocado contra a parede ali. E um discurso, não. Normalmente não serve para perguntas, nem na palestra serve para perguntas, mas lá no final, e assim no trabalho de TCC, sim, mas você vai se preparar para que dali são perguntas do seu trabalho.
Agora, no debate, você tem que estar muito bem trabalhado. E o primeiro passo é esse que nós estamos fazendo aqui. É você se preparar. Gerando uma tensão nervosa, aonde que vai aparecer essa tensão? Ou no seu corpo, ou na sua comunicação não verbal, ou no seu gesto, ou na sua forma de falar, ou na sua voz. A voz pode ficar trêmula? Pode. A voz pode ficar baixa, pode ficar muito alta. Se eu falar muito forte, muito alto, eu também vou estar mostrando que eu estou descontrolado. Então, todas as emoções passam pela sua forma de falar, tanto comunicação, expressão, quanto a não verbal, quanto os gestos, e todo o ser humano como um todo. Então, como se preparar para debater? Controlar o nervosismo. E qual o primeiro passo para você controlar o nervosismo? E se você, quem estiver anotando, pode já anotar. Qual o primeiro passo? É pegar o holofote e virar para você. É começar a se enxergar. Como é que eu reajo? É se autoavaliar. O que é o nervosismo para mim? Como ele aparece? Aparece sempre que eu falo? Aparece com todas as pessoas? Aparece sempre que eu vou apresentar o trabalho? Ou aparece quando estou falando na minha casa? Como é que eu falo na minha casa? Como eu falo com a minha família, com o meu companheiro, com a minha companheira? Como é que eu falo? Gera nervosismo? Sempre. Porque não é sempre. Gera nervosismo. Mas na maior parte você está tranquilo falando com as pessoas que você tem um relacionamento mais próximo, mais afetivo, com seus amigos, por exemplo. Mas não quer dizer que seja sempre, 100% das vezes tranquilo. Então, avalie o que você sente. Então, o que você sente, que acontece e que os outros percebem também. Se eu estiver falando, me apresentando, aparecem os sinais. Sinais é aquilo que todos enxergam. Então, sudorese. Sim, sudorese. Então, avalie antes. Sudorese. Aonde? Aonde que eu suo? Aqui, na axila, na nuca, na testa. Aonde que você... Onde aparece? Na mão? Aonde que aparece a tua sudorese? Quando que aparece? Então, ali embaixo está assim, ausente, leve, moderado, forte, muito intenso. E daí você pode escrever aí, se você tem sudorese, ela é muito intensa, ela é leve, ou nem tem. Então, é 1, 2, 3, 4 ou 5. Vai avaliando. Se for muito forte, você vai procurar trabalhar esse ponto da sudorese. Então, você vai, é bom escrever, porque não quer dizer que vai desaparecer de um dia para o outro, mas ela pode migrar, pode diminuir na axila, por exemplo, e daí começar a suar só assim no bigode, né? Ou no queixo, ou na testa. Então, você vai se conhecendo e vai sabendo, mas não estou mais suando tanto, diminuiu a minha sudorese. Ok. E assim com o tremor. Mas treme exatamente o quê? A sua voz fica trêmula, ou a sua mão fica trêmula. Outro dia eu assisti o presidente Bolsonaro falando, e era uma condição, porque ele não treme, mas era uma condição que ele estava respondendo assim no púlpito,
e alguém filmou ele do lado e aparecia a perna dele tremendo. Então, saber onde aparece o tremor, qual a intensidade, em que situação. Seguinte. O suspiro. O suspiro, geralmente, ele já aparece antes. Alguém pode te avisar. Próximo. Vermelhidão. Pode subir um calor antes da vermelhidão, sobe um calor. E você sabe que está sentindo, que vai ficar vermelho. Então, pode aparecer aqui no pescoço, pode subir para a lateral do rosto. Outro dia eu atendi um profissional, apareceu aqui, assim, bem no meio da testa, como se fosse um mapa, assim, uma mancha vermelha. Só na hora que ele foi gravar o vídeo. Então, existem formas de você resolver isso, de disfarçar isso. Mas o ideal não é disfarçar. O ideal é você trabalhar o seu interior, se conhecer, para trabalhar isso para não aparecer ou para diminuir. Próximo. Pode passar. Agitação, a pessoa caminha para um lado, caminha para o outro, está agitada. Não se fala lento se o corpo está rápido. Se você está muito agitado, se você está com uma caneta assim, e girando, movimentando aquela caneta, você está me passando o quê? Que está tranquilo? Não, que está tenso, que está nervoso, e a tua vontade é sair correndo. Então, está associado. Tudo está associado. Tudo vem do teu interior, da tua sensação. Próximo. Pode passar. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. E tudo isso aqui, quando você começa a se perceber, você sente que está ficando nervoso, sente o calor, sente que a voz não está boa, que a voz está muito baixa, que está desorganizada, começa a dar uma confusão, você começa a perder a linha de raciocínio. Então, a confusão no discurso. Perde aquele começo, meio e fim. E a outra sensação que eu coloquei aqui, são muitas, eu coloquei algumas. É a vontade de engolir, na hora que não é para engolir. E você está falando e tem que engolir. O que você vai fazer? Engole. E perceba que aquilo ali está acontecendo. E pode pegar um copinho d'água, tomar uma aguinha. E quando percebe, já dá um comando para você que você se acalmar, diminuir a agitação. Tem um exercício de respiração que eu vou fazer já com vocês aqui. Vamos fazer o primeiro exercício. Vamos sentar assim na cadeira, onde vocês estão. Mas para fazer exercícios, vocês precisam estar com uma postura adequada, deixar fluir todo o ar na sua coluna. Aqui, na coluna, no seu eixo. Então, manter um eixo, uma posição adequada. Aí, o exercício de respiração para você produzir saliva e deglutir, porque também, agora vai estar nos sintomas, a boca seca. E boca seca você precisa da vontade de engolir e a boca está seca. Então, fica descoordenada a função de deglutir. Como é que ela vai engolir se a boca está seca? Se engolir é uma função para levar a saliva, para molhar a sua boca, para ela não colar. Porque senão cola e não obedece o que você precisa falar. Então, o exercício é assim. Quando puxar o ar, coloca a língua no céu da boca. A ponta da língua no céu da boca. Quando puxar, quando inspirar. Quando expirar, coloca a língua no assoalho da boca, naquela parte molinha que tem.
Então, puxa o ar, bem calmo. Ali está a glândula salivar e você estimulando ela vai produzir salícia. Primeiro exercício. Vamos continuar aqui e aumenta a temperatura corporal. Então você vai sentir calor, às vezes não está quente e você está sentindo calor. Próximo slide. E os sintomas, então. Sinais é aquilo que todos percebem, todos enxergam. Então você pode disfarçar. Por exemplo, se você tiver algum problema de sudorese, na axila, agora existe um protetor de axila, assim, ó, que você pode pôr na sua roupa. Cola ali na blusa, na camisa, na camiseta, e vai proteger e não vai aparecer. Ou você pode usar uma camiseta por baixo da camisa que você está usando ou da blusa. Ou preferir roupas escuras, como preto, para não aparecer a sudorese. Vai suar, mas não vai aparecer tanto. Próximo, então. Esses sintomas, pode passar, Vitória. Pode passar o próximo. E o próximo. Esses sintomas, eles só você sabe o que está acontecendo contigo. Então, perceba, anote e vá em frente. Assuma a tua posição de orador, de debatedor. Então, frio na barriga, dor de cabeça, boca seca. Pode passar, Vitória? Pode passar todos. Não, aí. Boca seca, aumento da frequência cardíaca, tensão muscular nos ombros e no pescoço, coceira, de repente dá uma coceira no nariz, sem mais nem menos, e essa coceira realmente ela existe, porque aumenta a circulação dessa região aqui. Aumenta a circulação dessa região ou da onde você está usando mais. Então, aparece uma coceira e você precisa se coçar. Pode observar em quem está falando na televisão, a pessoa começa a coçar sem mais nem menos. Essa coceira realmente ela existe, mas você pode controlar. Fazer exercício e controlar. Sensação de flutuação já é um nível bem intenso. Parece que você sai do seu corpo, de tão nervoso que está. Você vai lá e fala e não estava presente, que é fundamental o estado de presença. E a partir disso dá uma vontade de sair, desistir, fugir daquela situação. Avaliou? Ausente, você não sente, você sente, mas de forma leve, 2, moderado, 4, ou muito intenso você sente? Você pode também marcar quando você começa a sentir. Antes da defesa, antes do debate, na noite antes do debate, nas horas que antecedem, logo no começo, quando você levanta da cadeira e vai lá para frente falar. Agora vocês estão com uma modalidade diferente aí. Vocês estão falando aqui. Mas quando eu assistia lá na UFSC, vocês saíam da onde estavam sentados e caminhavam até lá na frente. É nesse momento que você sente o seu coração, parece que vai sair do peito, acelerado. Então, vai dando as notas, e aqueles que estão entre forte e muito intenso, você até, na minha opinião, deve consultar um profissional. O forte também deve consultar um profissional. Moderado e leve, você pode se conhecer e ir melhorando, e ir conduzindo isso para diminuir esses sintomas. Ok? Pode passar. Mas o que acontece, então? Você sentiu tudo isso por quê?
Exatamente por quê? Que você sentiu tremor. O coração parece que ia saltar do peito. A sua voz não saiu tranquilamente. Você não, o seu gesto se anulou, não apareceu. Por quê? Porque você teve padrões de pensamentos nocivos. Você que pensou, eu não vou conseguir, eu não sei, eu tenho problema, eu não falo bem. Todas essas informações, vou errar, ele debate melhor do que eu, vão rir de mim, eu vou esquecer. Foi você que mandou essas informações para o seu cérebro. O seu cérebro entendeu, ele está em perigo. Ele está em perigo. Vitória, por favor, passe o próximo, que eu quero ver se é um... E o próximo? Não, então volta. Tá, volta. Volta, mais um. O cérebro entendeu e mandou para o hipotálamo essas informações. O hipotálamo, ele reage como qualquer outro animal. Se um cachorro ele vê você e se sente ameaçado, o que ele vai fazer? Ele vai atacar. Ou, se ele perceber que você vai enfrentar ele, é mais forte, ele vai fugir. E dessa mesma forma o nosso cérebro reage. Ele vai entender que você está em perigo. E por isso ele te mandou todas aquelas reações. Te dizendo, Vitória, tu está em perigo. Emanuela, fuja, fuja, Emanuela, você está em perigo. Pode passar o próximo? Christian, corra, fuja. E começa a liberar adrenalina. E a adrenalina vai fazer com que você perceba que você está com medo. Só que o medo ele pode ser real ou irreal. Real é o ladrão entrar na tua casa com uma arma e apontar na tua cabeça. Esse é o medo real. Medo real é o cachorro mostrar os dentes para você. Se você enfrentar aquele cachorro, isso já aconteceu comigo. Se você enfrentar o cachorro com uma fúria maior do que a dele ainda, ele vai fugir. Então, esse é o medo real. Agora, falar, debater, apresentar um trabalho, discursar, é um medo real? Você ainda nem fez. Ele não existe. A situação não existe. O que te leva a sentir nervosismo são as informações que você está mandando para ele. A forma que você manda. Quem manda nos seus pensamentos é você ou são os seus pensamentos que mandam em você? Responda isso para mim. É você que manda nos seus pensamentos. Se você deixar à vontade, ele vai trazer emoções, sensações, de toda uma vida que você teve, da tua infância. Quando sim você tinha medo de cachorro, você tinha medo de falar alto. Então pensa nisso. Próximo. Não pode fugir, não pode correr. E já aconteceu várias situações que eu estava junto e que a pessoa, na hora da apresentação, disse, não posso, não consigo, saiu. Como controlar essa situação? Tem que ressignificar o momento. Ressignificar. Antes, bem antes. Quando você decidiu entrar na sociedade de debates, você já começa a se preparar, mandando boas informações. Informações positivas para o seu hipotálamo. O hipotálamo vai entender que é uma situação boa, porque ele só reage conforme o que você manda, os seus pensamentos. Então, vou contribuir com os debatedores. Estou de parabéns, me preparei. Vou falar muito bem. Eu gosto de falar. Eu tenho uma voz bonita.
E aí, voz bonita, um exercício é você gravar e se escutar e se gostar. As pessoas vão gostar da minha fala. Tenho certeza. Pode passar, por favor. Aí, a primeira orientação, faça um diálogo interno positivo. Converse todos os dias com você, com a pessoa, com a Janete. Eu tenho que conversar comigo. Então, estou aqui na sociedade para melhorar minha comunicação, para me superar. Fiz exercício de aquecimento para falar em público, me alimentei de forma saudável, estou seguro e confiante de que vou desempenhar bem o meu papel de debatedor. Li o assunto e elenquei os pontos principais. Parabéns, Janete. Parabéns, João. Parabéns, Renan. Você se parabeniza. Parabéns, Lisa. Próximo. Primeiro, faça uma autoavaliação. Mas não é uma autoavaliação, eu tenho medo. É uma autoavaliação aprofundada. Vá lá no fundo. Como? O que eu sinto? Como? Quando eu sinto? E quanto é forte esse sentimento? Alimentação. Precisa mudar a alimentação para falar em público? Para falar em público, para debater? Eu vou debater. Lá acontecia nos sábados de manhã, ficávamos lá umas 2 horas. Essa alimentação, ela não pode ser, aqui está o que evitar, né? Então, evitar pratos fortes, apimentados, bebidas com gás, derivados do leite, pimentas, coisas fortes assim, café, remédio para ficar calmo, porque o remédio também vai te deixar fora da realidade. Não vai ser você que está lá, porque você tem que buscar o orador, o debatedor que existe dentro de você, porque você é uma pessoa, é único. Então, quem é esse debatedor? E quando você toma um remédio, toma uma cerveja ou uma bebida alcoólica, você não vai ser o natural. Então, se você está aqui é porque você quer saber quem é o orador que existe aí dentro de você. Evitar fumar, evitar drogas de uma maneira geral e priorizar alimentos leves. Alimentos leves, coisa que um peixinho, uma salada, uma verdura e tomar água, que eu já pedi para vocês terem uma aguinha aí junto. E tomar água é tomar água durante todo o tempo, é hidratar o corpo como um todo e daí a sua voz também vai estar boa, limpa, clara, porque o seu corpo vai estar hidratado, a sua prega vocal também vai estar hidratada. Se preferir tomar um suco, tome um suco cítrico, sem açúcar, porque o açúcar, o chocolate, tudo o que tem açúcar, ele produz muco e te dá aquela vontade de pigarrear. Isso não é recomendado. Recomendado é comer uma maçã, que ela é uma fruta firme, que exige que você mastigue e trabalhe essa musculatura responsável pela fala. Ela é astringente, ela faz uma limpeza no seu trato vocal, que é na boca, na faringe. Então, são os alimentos que eu recomendo. Água, alimentos leves e frutas e sucos cítricos. Pode passar. E agora, então, vem a preparação. Você já fez uma autoanálise, vem fazendo autoanálise há muito tempo. Você já sabe que tem que fazer um diálogo interno constante com você, descobrindo o que você tem de positivo e valorizando isso. Você já sabe que tem que se alimentar como tudo, né? Não é só para falar em público, mas também para falar em público. E evitar alguns alimentos. E agora, então, vamos preparar o corpo para falar bem. E preparar o corpo é fazer um aquecimento, como um profissional que vai e que sai
um profissional, um atleta, né? Que vai lá e se prepara e corre, se prepara muito para falar e se aquece para fazer a atividade dele. Nós vamos fazer para falar. Quando eu vou falar, eu envolvo o quê? Tudo. O meu corpo como um todo. Porque quando eu estou falando, eu estou usando todo o meu corpo para falar. Qual é a parte do corpo que é responsável pela nossa fala? A boca? A boca, a função dela primeira é comer. A língua, empurrar o alimento. A fala, ela usa de todo o nosso corpo. Da audição, eu preciso ouvir para controlar para aprender a falar e para controlar a minha fala. Se eu estou falando muito alto, se eu estou falando muito rápido, é o feedback. Eu preciso estar constantemente fazendo essa avaliação. Então, o corpo, ele é usado, todo o corpo é usado para falar. Por isso, nós precisamos relaxar, respirar, fazer aquecimento dos músculos da fala e exercícios de voz. Pode passar. Vamos, então, sentados, onde vocês estiverem. Novamente, o seu eixo. Procure sentar na ponta da cadeira, para você poder colocar os seus pés e sentir o chão, a planta do pé no chão. Se estiver de pé descalço, melhor. Sinta aquele ossinho que a gente tem no bumbum, assim, bem na cadeira. E mantenha o eixo corporal. E daí, então, você vai fazer alongamento dos braços, alonga os braços. E vai alongar o corpo como um todo. Alonga o outro braço, 1, 2, 3. Ok. Alonga o braço para frente, assim. 1, 2, 3. Ok. Faça vários alongamentos. E se estiver também em pé, você pode fazer o alongamento do corpo todo para frente, deixa cair todo o corpo para frente. Assim, deixa cair. Ok. Pode alongar as pernas, alongar todo o corpo. E daí vamos fazer um aquecimento específico com movimentos das partes que estão mais envolvidas na fala, que é o relaxamento específico. Então, primeiro, também na mesma posição, mantenha o seu eixo e sinta a musculatura que você está trabalhando. Eu falei que a musculatura do pescoço e ombros são as que são mais exigidas. Então, você pode fazer, deixa a cabeça cair para frente. 1, 2, 3, pensa, conta até 3 e volta aqui para o meio. Olha o teto. 1, 2, 3 e volta aqui para o meio. Puxa a cabeça e sinta esse músculo aqui. 1, 2, 3. Cuida para ficar bem na linha aqui, não vira para baixo. Olhando na mesma linha e volta para a linha média. Deixa cair para o outro lado direito. E volta para a linha média. Você pode fazer 3 vezes cada exercício. E ali na figurinha está aqui, fazer um círculo. Deixa cair e faça um círculo. 1, 2, 3. Ok. Depois 3 para o outro lado. Para o outro lado. E agora, aqui, não tem figura ali, mas é para fazer o relaxamento dos ombros. 1, 2, 3, bem lá atrás. 1, 2, para frente. 1, 2, 3. Outro do ombro, puxa bem para cima, segura, 1, 2, 3 e solta. 1, 2, 3, bem lá em cima e solta. Ok. Já começou a relaxar. Então, fazer relaxamento geral e específico.
Opa, é você mesmo, Vitória. Aí, o segundo exercício é exercício de respiração. A respiração correta para você falar e ter mais capacidade é a respiração é quando puxa o ar, baixa o diafragma. Porque a capacidade e essas costelas aqui, elas têm movimento. Essas costelas de cima, elas estão fixas. Então, quando as costelas de cima estão fixas, essas aqui não estão fixas, sabia? Então, tem essa capacidade de fazer assim. Então, trabalhar a respiração diafragmática. Todos. Puxar o ar, sentir que está tirando o ar aqui, o oxigênio aqui do meio, pelo nariz. Foi lá no pulmão, alimentou as células, postura correta e começa a assoprar levemente sem fazer ruído. E percebendo que o diafragma está se elevando. Quando inspira, o diafragma abaixa. Quando tira o ar, o diafragma sobe. Pode passar, por favor, Vitória, pode passar os três. Ah, não. Tá bom, sim, tá bom. Então, aqui, ó, tem esse material aqui que vocês podem ter no endereço, vocês podem baixar na internet. Esse tempo de respiração é inspire e expire lentamente. Então, agora, puxou. Assoprou. Puxa. Esse é um bom tempo para você fazer um exercício de respiração e ter essa noção do tempo, né? O que é inspirar e expirar lentamente. Então, ele te dá essa frequência boa. O segundo exercício é inspire lentamente, segure, conte até 3 e expire. Então, puxa o ar. Segura, conta até 3, segurando aqui, não é aqui. Inspire. Ok, próximo slide. Inspire rapidamente e expire lentamente. Então, é um controle. Quando estou falando, eu faço exercício inspirando pelo nariz e expirando pela boca, porque esse seria o ideal e o recomendado para aquecer o ar e limpar e tal. Filtrar. Agora, para falar, quando estou falando, envolvida na minha fala, eu também uso um pouco da respiração pela boca, da inspiração. Então, inspire pelo nariz rapidamente. E expire lentamente. Existe uma infinidade de exercícios de respiração. Você pode escolher alguns e colocar no seu dia a dia. Mentalize esse movimento aqui, o movimento do lado, da lateral, para você lembrar que tem que ser no diafragma, a respiração, movimento diafragmático ou costo diafragmático, que é movimento quando a gente inspira, movimenta toda essa região e até a parte de trás, ok? Pode passar? E agora aquecimento dos músculos da fala. Vamos, veja quantos músculos estão envolvidos.
Não, o videozinho não passou? Não? É aqui que é o vídeo, Janete? É antes. Não aparece? Não. Não. Tá. Então deixa assim. O vídeo eu posso mandar para vocês que é um vídeo de um raio-x mostrando os movimentos dentro da boca. O que acontece quando a gente está falando? O que acontece com o palato mole, o que acontece com a língua, o que acontece com os dentes, com o lábio. Então, é muito interessante para a gente ter noção do quanto nós precisamos trabalhar essa musculatura para a nossa voz, a nossa fala, a nossa palavra na hora de falar, estar bem e sair bem também. Então, toda essa musculatura aqui está envolvida na hora da pronúncia. Fala é pronunciar um som. Então, eu preciso aquecer essa musculatura aqui. Pode passar, Vitória. Pode passar todos eles. São 3 ou 4. Não, volta. Aí. O primeiro, fazer biquinho e sorrir com os lábios fechados. Então, assim. Você vai trabalhar essa região e o sangue vai aumentar, a circulação vai aumentar aqui nessa região. Então, vai aquecer. Assim, quando o corredor começa a correr, aumenta a circulação nas pernas. E aqui também nós precisamos fazer exercício para aumentar a circulação. Vibrar os lábios. E sentir essa vibração que vai acontecendo em toda a cabeça. Porque eu vou usar o lábio para falar todos os fonemas, eu vou estar protuindo, projetando o lábio. E sinta a vibração nessa região. E vibrar a língua. Não é forçar. É inspirar. Enquanto tiver ar, você vai falando. Passar a língua ao redor dos lábios fechados. Seis vezes, depois volta para o outro lado. Começa a esquentar essa região aqui. Próximo slide. Agora vem exercício de voz. Você vai usar a voz, que é o som que nós estamos produzindo quando estamos falando. Cada pessoa tem a sua voz. Ela é característica. Se você fala, é como uma impressão digital. Ela é só sua, porque ela é resultado de um corpo, de uma emoção que é única de cada pessoa. Então, todos nós temos uma voz. Para falar e para ela estar bem adequada, nós temos que trazer a voz para o espaço, para o melhor espaço, para o espaço adequado. Eu não posso deixar minha voz muito no peito, senão eu vou falar muito grave. Não posso deixar minha voz muito na cabeça. Então, eu preciso trazer e ocupar e exercitar para usar a voz nessa região aqui. Vai vibrar aqui, vai vibrar no pescoço, vai vibrar aqui nessas cavidades que nós temos. Quem for da área da saúde sabe que a gente tem aqui os seios nasais, faciais, aqui também tem espaços no osso, e que o som vai chegar ali e vai ser amplificado. Então, vamos fazer exercício assim. O som do M, que é o primeiro que está ali, é deixar os dentes separados, lábios juntos. E sentir todo ele nesse som. Se eu fizer, o ar está muito para baixo. Eu puxo o ar e jogo o ar aonde? Aqui na frente, na máscara facial. Esse é o teu tom melhor para falar. Não vai exigir, você não vai se cansar. E é como se fosse um mantra.
Você vai estar só contigo, se concentrando e se escutando. É um exercício, fala, faz o exercício e se escuta. Tem que estar aqui na frente, não pode estar lá para trás. Agora, o segundo exercício é com A. Só deixa eu abrir a boca. Ok? A variação. Aí, não. Esse ar tem que estar limpo, claro, fora. Para você projetar a sua voz e ela não Pessoas. Então, e a boca para baixo. E a força é aqui no abdômen. Ok? Próximo exercício. Esse exercício é muito bom. Eu fiz antes de começar a nossa live. É o exercício do Z. Ponto da língua, como é que é o ponto de articulação do Z? Depois com o I. O I bem no céu da boca. Lá no palato mole. A sua voz vai ficando limpa, clara, bonita, com brilho, bem clara, bem pronunciada. Aí o último exercício, daí já indo para uma vogal, já usando todas as vogais. Lá, lé, li, ló, lu, lá, lé, li, ló, lu. Ó, exagerando no movimento. Lá, lé, li, ló, lu. Ó como veio para frente. Lá, lé, li, ló, lu, lá, lé, li, ló, lu, lá, lé, li, ló, lu. Ok, pode passar. Fizemos exercícios, então. Pode passar, Vitória. De aquecimento. Fizemos exercício de relaxamento, de motricidade, de assim, relaxamento geral e diferencial. Fizemos exercício de respiração, de motricidade, que é esse exercício para aquecer a musculatura da fala, e exercício de voz. Aí voltamos ao início da nossa apresentação. Você fez tudo certinho. Quais foram os sintomas e sinais que apareceram na hora que você foi debater? Quanto tempo eles duraram? Qual foi a intensidade de 0 até 5? Avalie novamente, dando uma nota para cada um. Como você se sentiu? Você saiu bem? Você organizou bem as ideias? É autoavaliação, novamente. Anote e compare com aquela avaliação que você fez lá no início. Quando você começou e colocou esses exercícios no seu dia a dia. Porque não existe controle do nervosismo, não existe preparação para falar na hora de falar. É algo que você deve fazer diariamente para mudar a sua forma, para se transformar, para colocar isso na sua vida, em todas as situações. Então, preparar a sua voz, vai para uma reunião, vai para uma aula, vai para um trabalho, faça um exercício de aquecimento vocal. Faça, se alimente corretamente. Faça um diálogo interno. E se prepare. Próximo slide. É o último. Aí eu faço um resumo, trazendo então aqui já quase 500 anos antes de Cristo, Sócrates já dizia, conheça a ti mesmo. Meu Deus, ainda nós estamos falando sobre isso.
O começo é pela autoavaliação, como eu me sinto. Nesse momento aqui, nós estamos falando de aquecimento para falar em público, para projetar mais a voz, para estar tranquilo. Entenda as suas dificuldades, que geralmente elas começam ali na infância. Olha que bonitinha a Janetinha, quando era pequena, com 7 anos. O que aconteceu na infância com a sua criança que fez com que você ficasse, de uma certa forma, inseguro, nervoso, que não tem dificuldade de se posicionar? Converse com essa criança, reveja essa criança, reveja as situações que você viveu até aqui e hoje tem que assumir uma postura diferente. A postura que você é hoje, que a Isabela Fernandes é. Quem é a Isabela Fernandes? Hoje, a universitária, a pessoa que já fez toda uma trajetória, que já está quase se tornando uma profissional. O Renan eu já conheço, já tem uma personalidade forte, já elogiei o Renan várias vezes quando ele está debatendo. Ele já criou, ele já sabe quem ele é. Ele assume o Renan que ele é e ele faz um debate muito bonito. A Vitória, a Emanuele, o Christian, é essa a pergunta. Por que eu sinto isso? Quando aconteceu? Por que eu sou assim? O que eu sinto? É rever a sua existência como um todo. E aí eu digo, prepare sua comunicação. Esse é o começo, é antes de você ir debater. Então é antes. Como é que vai ser a minha comunicação na hora? Então tem que preparar essa comunicação verbal, a sua voz, seu tom, a sua articulação. E treine muito. Eu sou fã, aparece 2 vezes, só eu e o Barack Obama, que aparecemos 2 vezes na apresentação. Eu sou fã dele, da Michelle também, e lendo o livro dele e dela também, no livro dela ela diz, enquanto eu faço tal coisa, Barack treina o discurso no escritório dele. Então o Barack fazia parte da sociedade de debates, quando ele foi aluno na universidade, no curso de Direito. E ele se destacou já na sociedade. Então ele já investia, como vocês, todos que estão aqui, estão investindo na comunicação. Parabéns para vocês. Essa é a minha contribuição. E eu... Coloca o próximo slide, por favor, Vitória. Aqui estão os nossos endereços aqui. O nosso site é tudocomunica.com.br. Tudo Comunica ali, daí tem o Instagram, nosso telefone, e tem o do livro também, que eu tenho o livro físico, mas também tenho um Instagram do livro, e tem o site do livro também, Oratório para TCC, tudo Oratório para TCC. E a nossa empresa é Tudo Comunica. Eu agradeço a presença de vocês, quem ficou aqui até agora, 11h10, se tiver alguma pergunta, algum comentário, estou à disposição. Muito obrigada.